Alô? Amém, queridos? Eu tenho alguns avisos rapidamente para fazer, que eu quero dar oportunidade ao pessoal que foi para o jejum, para poder estar dando testemunho nessa noite. Amém? E depois nós teremos uma palavra do Senhor para os nossos corações. Deus quer falar com você nessa noite comigo. Amém? Você crê nisso? Você quer receber o que Deus tem para falar para você? Amém? Então vamos lá. Nossas células estarão funcionando normalmente essa semana, ok? Então, as células estão ativas e estejam orando por dois motivos. Ou melhor, por um motivo só, mas por muitas coisas. Pela multiplicação das células e se você não vai receber uma célula na sua casa. Se Deus não quer que você abra a porta da sua casa para abençoar vidas. Amém? E pela liderança que Deus vai estar levantando nesses dias. Ok? Então, esse é um pedido que eu faço a todos vocês. Segunda, quarta-feira, teremos escola de liderança, porque nós já estamos encerrando essa escola. E agosto, setembro, outubro, nós estaremos abrindo uma nova escola de liderança. Então, você que é desse ministério, você que entendeu que o Senhor te chamou para aqui, somos uma igreja que nos movemos em célula hoje, na metodologia do DNA, você precisa fazer parte dessa escola. Amém? E aproveitando esse momento, eu quero dizer a você que está aqui conosco, que deseja, filha, fecha aqui, por favor, que deseja estar caminhando conosco, mas ainda não foi apresentado, queridos. Estar aqui frequentando o culto é muito bom, mas ser membro, para a gente, determina uma conversa, nós precisamos ter, e nós recebermos vocês aqui como membros da igreja. Tá? Nós confiamos muito nessa questão da gente agradecer a Deus por tudo que vocês viveram em outros ministérios ou na vida em si, mas nós trazemos uma nova cobertura sobre a vida daqueles que querem caminhar conosco. Então, se você ainda não passou por esse processo, ora, confirma seu coração ao Senhor e fale comigo que eu preciso recebê-los. Amém? Então, você que já está aí no seu coraçãozinho, o Senhor falou, é aqui que você vai avançar e multiplicar. Então, nós queremos selar isso com vocês nessa família chamada MAGC. Amém? É muito bom ver vocês de novo, depois de quase uma semana, né? Todo mundo sobreviveu ao jejum, dos que fizeram. Amém? Mas vou te dar um conselho já para o ano que vem. Você podia muito mais, tá? Tremendo falar isso, né? 3 dias de jejum. Aí eu falo assim, você podia muito mais. Guarda isso no seu coração, peço a Espírito Santo para te revelar, que você vai ver que você pode mesmo. Amém? E eu queria abrir aqui para a galera que foi ao Rio, porque a galera daqui, quase que todo mundo testemunhou ao mesmo tempo, né? Que eu estava acompanhando vocês e eu fiquei feliz da vida de ouvir tudo o que eu ouvi, né? Dessa igreja se movimentar sem eu estar aqui. Isso é a igreja. A igreja ela não é fundamentada em cima de um líder. A igreja é do Senhor Jesus. Amém? Eu sonho assim, se eu empacotar hoje, vocês dão conta do recado. Vocês vão se continuar com a visão e a missão que o Senhor tem nos colocado. Amém? Mas não estou com pressa de empacotar, não. Fique tranquilo, que vocês ainda vão ser muito chato na vida de vocês. Tenha calma que eu ainda tenho muita chatice para ser na vida de vocês. Então, eu quero abrir aqui pelo menos para 2 pessoas, para falar assim, 5 minutinhos, sobre o que foi viver o jejum lá no Rio conosco. Quem vai falar? Então, gente, boa noite. Cara, é uma experiência muito diferente do que é viver aqui. Porque aqui, por mais que a gente esteja fazendo jejum, e acho que nos últimos 2 anos eu fiz junto com as meninas, a gente ficou aqui na Casa dos Apóstolos, e a gente fez os 3 dias direto, né? Só que é muito diferente. Quando você está imerso naquela atmosfera, é muito, muito diferente e é muito tocante. Dá para sentir o espírito no ambiente. Porque eu acho que no segundo dia, você já acorda parecendo que vai flutuar. O primeiro dia você ainda está de boa ali e tal, não sei o quê. Aí você dorme,
no outro dia você já acorda, você já sente que você vai sair voando. Mas acho que uma das coisas que mais me tocaram foi o mover que nossa igreja como um todo está entrando agora. Eu acho que tem sido muito falado a questão da família, a questão de sermos realmente uma igreja que faz diferença na terra, de sermos uma igreja que vive de verdade aquilo que devemos viver. E não só crentes, pessoas individuais que se juntam para vir num lugar, cantar musiquinha e ouvir a palavra. Não. Eu achei muito massa porque eles estão se movendo também bastante nessa questão do louvor, deles ensinarem às pessoas o que é o louvor. Porque a gente tem muito entendimento de que o louvor é... Eu venho, a musiquinha tua presença vale mais. Mas não é isso. O louvor, ele é para o Senhor. Por isso que quando a gente vai para esse momento de louvor, nós temos que ter toda o nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser tem que estar envolvido nisso. Porque o louvor, ele é para o Senhor. Ele não é para a gente. Ele não é para uma música que eu estou aqui, aí, ai, Deus, me abraça. Não, ele é um corpo adorando ao Senhor. Por isso que a gente tem que estar ligado no corpo. E eles têm se movido nesse mesmo espírito, e eu achei isso muito incrível. E é muito forte o quanto que o Senhor ele fala com a gente, através dos nossos irmãos, através do próprio Espírito. É muito, sabe, palpável a presença de Deus naquele lugar. E acho que os momentos que mais me impactaram foram os momentos de louvor mesmo, porque quando você vê a igreja toda participando daquele louvor, daquele cântico, cantando de verdade aquilo que está sendo dito, véi, todas as coisas começam a andar. Eu lembro, tem eu acho que é em Isaías, que vai falar sobre o rei Josafá, se não me engano, que a ordenança que Deus dá é para que eles... Segunda Reis, isso. A ordenança que Deus dá é para que eles louvassem apenas. Para que eles juntassem e louvassem ao Senhor. Engrandecessem ao nome dEle. E que tudo o que deveria ser feito, a guerra, era do Senhor. Tudo que eles deveriam era louvar. E eu acredito que não é diferente para a gente hoje. Tudo que a gente deve fazer é louvar ao Senhor. Louvar é engrandecer ao Senhor. É elogiar a Ele. Falar o que Ele é. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso. Tu és bondoso. Tu és maravilhoso. É isso que é louvar. E quando nós louvamos, nós entronizamos o Senhor nas nossas vidas, no lugar onde a gente está. E como um corpo, isso é muito poderoso. Então, que a gente possa aprender isso. Não sei por que ele está falando do louvor, né? Quem mais? Micael? Eram só duas, né? Mas tudo bem. Oi, gente, boa noite. Quando o Rafa estava falando ali, teve uma percepção sobre essa questão do corpo. Primeiro que, assim, lá foi mais fácil mesmo. Dessa vez, já tinha sido o terceiro jejum que eu fiz junto com as meninas. Aqui tinha sido 2 vezes. E lá foi mais tranquilo. Apesar de que, nas primeiras 24 horas, eu sempre sinto mal. Aqui, nas 2 vezes que eu fiz, eu senti mal. Só que eu passei mal lá também, só que assim, foi um mal que vai ficar tudo bem. Tipo assim, eu vomitei, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tinha o medo que eu tive nas primeiras vezes. Então, assim, foi muito bom. É diferente, realmente, a experiência. E uma coisa que marcou essa questão de estar mergulhado junto com o corpo de Cristo, vivendo essa experiência junto, é que o coração do Pai é revelado. Então, assim, Deus quer revelar o coração dele sobre as nossas vidas, tanto individual como Ele quer no corpo. E eu tive essa experiência muito forte, né? O jejum não é barganha, né? Não é porque a gente estava jejuando que Deus ia falar com a gente, ia manifestar, mas é um desejo do coração de Deus mostrar o que Ele quer para as nossas vidas. E eu tive essa experiência muito forte lá, tanto na minha vida pessoal, eu tive revelações de Cristo, assim, umas direções muito específicas, como no corpo, né? O que Ele queria para a gente como o corpo de Cristo. Então, assim, Deus ele tem esse desejo de pai, de se revelar para os filhos a partir da nossa entrega, né, do nosso querer saber o que Ele tem para a nossa vida. E essa foi uma experiência muito grande lá com o Senhor. E eu fiquei muito feliz de ter ido, muito feliz. E quero estimular o coração de vocês para o ano que vem vocês se programarem, perguntar para o Senhor. Porque, assim, é uma experiência diferente, é realmente algo sobrenatural. E é isso que Deus quer, o coração dele sendo revelado. Eu creio que foi a maior experiência que eu tive, foi essa, o coração do Pai se revelando para a gente. Amém? E Sofia saiu.
Inclusive, foi a primeira vez que eu recebi uma palavra sobre casamento, então... valeu a pena. Aleluia. Oxe, entendi, Fernando. E aí, minha gente? Então, Sofia foi lá fora. Quem mais? Joyce vai falar? Eugênia? 5 minutos. Ou menos. Na realidade, é só endossando o que Rafa e Micaele falou. Gente, se a gente falar aqui, não chega nem perto do que vivemos. É algo assim que Jesus brada, você pode sentir e pegar. Hoje eu comentei com o apóstolo. Jesus é palpável naquele lugar. Não que Jesus não se manifeste nas nossas casas, no secreto, mas assim, eu mesma, no dia antes da viagem, as meninas perguntavam, e aí, está animada? Eu falei, ainda não. Mas aí eu peguei uma lapada do Senhor antes de ir logo, né? E assim, eu vou dizer o que Mica falou, juntem a partir de hoje o dinheiro de vocês. Porque é algo que você pisa e você não sabe nem se está pisando. Você é imerso em uma atmosfera espiritual tão grande que eu me perguntava assim, Deus, eu estou nesse lugar que eu sinto o Senhor. E essa questão do louvor, eu sabia que ele ia dizer, eu falei, mas não tem jeito, eu vou falar. Eles não louvam, eles vivem o louvor. E quando tudo muda, porque a gente acende uma coisa tão grande dentro da gente, que a vontade que a gente tem é de se debruçar no Senhor. E você ouve a voz dele. Porque por vários momentos eu ouvi. E outra coisa, Deus tem interesse nas famílias. Não sei se todo mundo assistiu e viu que aquilo que aconteceu na vida dos apóstolos não fora só para ele, é para toda a família de Deus na terra. Então, foi muito forte, foi impactante e foi algo que transformou vidas. E o que Micaele falou, eu recebi várias palavras, algumas que já foram confirmadas aqui, e, assim, é um mover do Espírito. A gente anda meio, sabe? Você não sabe nem se está pisando na terra. Então, vamos junto. Se foram 10 dessa vez, vamos 20, 30 para o ano. Porque estar em família é a grande chamada de Jesus para esse tempo. Amém? Amém. De casamento não recebeu. Chega, ficou bamba. Calma, Gênia. Ficou nervosa? Boa noite, gente. Paz do Senhor. Uma das coisas que mais me impactou dessa vez no jejum foi a questão da glória de Deus. Porque, como o Rafa falou, é um ambiente onde a gente fica imerso, porque diferente de fazer aqui, onde eu provavelmente estaria estudando, envolvida com as coisas do balé, envolvida com as coisas do dia a dia, né, coisas seculares, lá a gente fica na preocupação, pelo menos a gente daqui que vai para lá, fica na preocupação só de participar desses momentos. Então, você passa 24 horas pensando no jejum, e não pensando no jejum, mas assim, pensando sobre o propósito de tudo aquilo, sabe? Você procurando viver cada momento daquela experiência e entender o que o Senhor quer para aquele tempo, porque a gente não fica 3 dias sem comer, sem esperar nada, né? Sem, vou ficar aqui 3 dias sem comer só por ficar. A gente sabe que o Senhor tem algum propósito, tem algo que vai ser ministrado no nosso coração, porque a gente vai estar mais sensível a Deus. O jejum é um período onde a gente está muito mais sensível a Deus. Ainda mais 3 dias sem comer, né, gente? Você está sensível a Deus, a pressões, assim, a tentações, mas, enfim. E o que me marcou muito foi a questão da glória de Deus. Todos os momentos de louvor, todas as palavras, todo o ambiente. Você pisava ali, você sabia, numa conversa, num momento onde a gente tinha sós com Deus, numa palavra, numa direção profética, num mover, num louvor, numa adoração, tudo dava para sentir a glória de Deus palpável. E foi isso que mais me marcou dessa vez no jejum, porque a gente tem falado muito sobre viver o sobrenatural, sobre viver a realidade de Deus, e foi realmente sobrenatural. Não passei mal, diferente das outras vezes, fiquei tranquila. Só teve um dia que eu acordei meia fraca, assim, meia bamba, mas aí tomei uma aguinha de coco, mas foi muito bom. O Senhor falou muito aos nossos corações e não era assim, porque Deus falou muito comigo, tipo, eu vou te dar R$1 milhão, você vai ser feliz para sempre. Não é sobre isso quando a gente fala que foi muito bom porque Deus falou comigo. Todas as palavras que o Senhor falou foram tapas na cara, foram palavras de
acorda para a vida e se posiciona, mas a gente se sente honrado por Deus por ser corrigido por Ele. A gente se sente honrado pelo Senhor por receber uma palavra onde o próprio Deus fala que Ele tem interesse na sua vida. Então, essa coisa de você estar numa realidade onde a glória de Deus ela é palpável, isso me tocou muito. Acho que foi o maior marco dessa experiência dessa vez. Glória a Deus. Eu não vou falar agora, não, porque eu acho que, esperar a Devânia chegar, nós temos muita coisa para transferir, para falar, para posicionar vocês. As crianças podem ir? As crianças já podem ir para o culto delas. Não é para a salinha, é para o culto, amém? É para aprender de Jesus. Então, vamos lá. Isso aí. E os papais, mamães, voltem para pegar a parte do maná que vai ser dado essa noite. Então, vamos lá. Galerinha, vamos lá? Nós temos nesse jejum, esse jejum já vai para mais de 30 anos. Tá? Esse jejum ele não é um evento do MAGC. Esse jejum é um marco que Deus trouxe através do apóstolo Marco Antônio, há mais de 30 anos atrás. Nós ficamos 3 dias em jejum porque nós queremos ouvir a Deus, nós queremos as diretivas de Deus. Nós queremos mergulhar no Espírito, porque os filhos de Deus, eles são conduzidos pelo Espírito de Deus. Nós não fazemos porque nós somos, porque nós queremos, não. E nós temos aprendido que essa obediência tem nos levado a viver coisas tremendas e profundas. Né? E é tão louco isso, porque tu fez, não foi? A mim chegou agora, tá nem tá no meio direito, topou 3 dias de jejum. Falei, cara, entende? A gente precisa, vou falar uma coisa para você que parece meio absurda, mas não. Eu e você, nós precisamos aprender a ser espirituais. E o jejum é isso, o jejum é imersão no mundo espiritual. Se fizer aqui é bom, eu tenho certeza que se eu abrir aqui para quem fez aqui falar, vão falar coisas tremendas. Mas fazer lá é diferente também é? É melhor? Não, é uma questão de ser diferente. Por quê? Como a Sofia falou, a gente só fica para aquilo. E quando você para dar atenção a Deus, saiba que Deus vai parar para dar atenção a você. Isso é uma resposta do céu. Amém? Então, realmente, tem muitas coisas que nós vivemos. Se você não viu, principalmente a parte que a minha família é colocada lá em cima no púlpito e é exposta e é tratada ali no meio da igreja, eu te aconselho depois a entrar lá no link. O link está, para quem está no grupo, o link está aberto. Para fora não está, tá? Então, você pode assistir, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Devânia chega amanhã, aí ela chegando nós vamos programar aqui um testemunho nosso. Ok? E essa noite eu quero falar de multiplicação. Deus colocou no meu coração para falar sobre multiplicação. E é interessante que nós vamos viver isso agora nas células, nós estamos falando de consolidação da escola de líderes, mas eu não estava pensando em falar nisso agora não, mas ontem e hoje Deus começou, anteontem, ontem e hoje Deus começou a queimar isso dentro de mim, e foi tão rápido que ontem eu sentei em 20 minutos, a pregação estava pronta. Eu falei, ei, Jesus, esse aqui, queria que todo dia fosse assim. O céu descer assim, está resolvido. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Eu te dou um desafio, e você vai ser surpreendido quanto a Bíblia fala de multiplicação.
o quanto tem promessa de multiplicação. Quanto à multiplicação, ela é uma realidade espiritual disponível para mim e para você. Para nossas casas, para nossa geração, para os nossos filhos, para tudo. É impressionante quando você consegue enxergar a multiplicação a partir dos olhos de Deus e não a partir de uma visão humana. Porque toda obra, guarda isso no seu coração. Se você pegar aqui, Elon Musk, é isso mesmo? Elon Musk. Elon Musk. É um cara rico? É ou não é? É ou não é? É. Ele faz um monte de coisas boas? Faz, dá emprego para muita gente, não é verdade? Se eu falar assim, ele multiplica muito, você acha que sim ou que não? Mas você acha que com o dinheiro que ele tem retido, ele está multiplicando segundo o padrão do céu? Agora, olha que interessante. Você acha que se o padrão do céu fosse aplicado sobre o dinheiro dele, será que ele seria só isso que ele é hoje? O Bill Gates, ele já doou a fortuna dele 4 vezes. E em 2 anos, ele estava com o mesmo valor que ele tinha quando ele doou toda a fortuna dele. Porque depois que você aprende a fazer dinheiro, você já sabe o caminho. Mas será que o Bill Gates ele fez a toda a multiplicação que os céus têm para fazer na Terra? Olha que interessante pensar. Se você parar para analisar antropologicamente, sociologicamente, quem é mais poderoso, Bill Gates ou Abraão? Elon Musk ou Abraão? E aí? Mas vocês são crentes demais, vai. Vocês estão crendo demais? Vocês estão crendo demais? Você crê nisso? Você crê nisso? Mas você crê nisso para a sua vida? Então nós precisamos nos converter. Percebeu que o padrão do mundo ele é muito legal, ele é muito interessante, mas ele é lixo perto do padrão dos céus. Porque quando Deus fala para Abraão, ele fala assim, ó, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, mas conta a areia do mar. Conta as estrelas nos céus, Abraão. Elon Musk já está mandando gente para a lua daqui a pouco. Mas não é nada perto do que Deus pode fazer através de uma pessoa. Então, a primeira coisa que nós precisamos romper nessa noite, que quando eu falo de multiplicação, você já pensa logo no bendito do bolso, não tem a ver com isso. Porque você pode ser a pessoa mais rica do mundo e não ter multiplicado nada. E tudo aquilo que você multiplicou vai morrer. Porque toda obra fora de Deus, toda multiplicação feita fora de Deus, morre. Não é eterna. E aqui em Gênesis a gente vai começar a ver coisas assim muito tremendas. Aqui é o 6º dia que Deus está fazendo todas as coisas. E ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Talvez você não acredite, talvez você ainda não reconheça, talvez você ainda não saiba, no seu íntimo e profundo do seu espírito, que você é a imagem e semelhança do Criador. E é provável que nenhum de nós cheguemos a isso, a não ser que nós possamos atingir a estatura de varão que entendeu, que é o varão perfeito, o maduro, aquele que entendeu o valor que tem, aquele que entendeu a preciosidade que é, entendeu a vida que recebeu. Mas eu e você, segundo a palavra de Deus, ela não mente, nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Portanto, eu não sei qual a imagem que você tem de você, mas eu sei que Deus tem uma imagem sobre você. É nessa hora que você fala assim, amém. E a Bíblia diz, Deus os
abençoou. Ele lhes disse, frutificai e multiplicai. E enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Você nasce segundo a imagem e semelhança daquele que te fez, segundo o propósito que estava no coração dele. Você não nasce só como uma coisa boa. Se você pegar o resto do texto, você vai ver lá, e esse foi o 6º dia. Até o 5º dia, a Bíblia diz assim, viu Deus que era muito bom, que era bom. Ele vai sempre terminar o dia da sua construção assim, e viu Deus que era bom. Mas guarde isso aqui no seu coração. Olha o desafio que você tem na sua vida. A Bíblia diz, no 6º dia, depois de ter feito o homem, ter feito a mim e você, ele viu que era muito bom. Você não é só uma coisa boa, você é uma coisa muito boa. Você pode não se achar, as pessoas podem ter falado tudo isso, mas fora de Jesus ninguém vai ver isso em nós. Mas eu estou falando da realidade dos céus, amém? E na realidade dos céus, Cléo, tu é muito bom. Não é porque eu sou bom, é porque eu tenho um DNA dentro de mim, que se chama imagem e semelhança de Deus, que tem uma bênção sobre mim, que traz sobre mim uma semente de frutificação e de multiplicar. Quando eu parei para pensar nisso, eu começo a entender assim, cara, Deus pegou o Éden, criou um útero, fez tudo dentro dele e colocou o homem. E agora falou assim, governe, fique, multiplique e ainda te dou autoridade sobre esse lugar. Então o homem na presença de Deus, ele obrigatoriamente ele só tinha que fazer uma coisa. Frutificar aí e governar. E governar. E aí a gente para pensar nisso e olha para a nossa vida e fala assim, mas a minha vida não necessariamente é assim. Aí entrou o bendito do pecado. Mas deixa eu te dizer uma lição aqui muito simples. Eu vou colocar algo na tua mente hoje, que é muito doido pensar nisso. Mas sim, pense numa parada sinistra. É o que você vai ouvir agora. Se Deus me fez imagem e semelhança dele, se Deus me colocou para um governo, se Deus me abençoou para isso, e disse que eu iria frutificar e multiplicar sobre a terra, o que ele espera que eu faça? O que ele falou, amém? Então isso o diabo não arrancou. Por quê? Porque o diabo não pode anular aquilo que Deus fez. Nenhum pecado, nenhuma maldição, absolutamente nada pode impedir o que Deus já colocou dentro de você. Queridos, é muito doido pensar nisso, mas é a pura lógica. Então, onde é que o diabo derrubou? No governo. Qual foi a sugestão do diabo? Você pode governar sem essa bênção, sem essa realidade. Você pode multiplicar sem essa realidade. Aí estamos nós hoje correndo atrás, sendo dono de tudo, vivendo como escravo. Porque a Bíblia diz que o menino, mesmo sendo dono de tudo e nada de um, nós precisamos deixar de ser meninos no espírito. Queridos, só a vida, perdão, vai meu filho, tudo que tem vida multiplica. Quer que eu te prove isso? Vou fazer a pergunta contrária. Me mostra qualquer coisa na terra que é um ser vivo e que não multiplica. Até o vírus que não tem sexo e nem corpo multiplica.
Até um ser assexuado, que tem o mesmo sexo nos dois, no mesmo, é um indivíduo primário, um protozoário, ele tem o sexo dentro dele, o macho e o fêmea. Até ele multiplica. O mais primitivo de uma bactéria multiplica. Tudo que tem vida. Então, peraí, se eu não estou multiplicando, é porque eu estou o quê? Você já vai começar a fazer o link com João 15, que eu comecei o culto. Você não pode fazer nada fora dele. A multiplicação está na gênese da vida. A multiplicação, ela traz para nós uma origem, que nós somos fecundos. Bata nessa pessoa bonita do seu lado e fala assim, a multiplicação é a sua vida. Bata a mão, bata aí nessa pessoa que está do seu lado assim, dá uma cotoveladazinha nela devagarzinho. Multiplicação é a sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Esse é um pressuposto que eu preciso encarar na minha mente. Ah, mas apóstolo, tem gente que nasceu estéril. E aí eu vou falar assim, mas abençoado, a Bíblia diz que Deus faz mãe a estéril. A condição do meu pecado não paralisa o que Deus pode fazer através de mim, e nem em mim. A minha natureza, ela não paralisa o que Deus já colocou dentro. Aí você começa a entender por que desde o ventre, muitas vezes, o diabo quer o quê? Matar a sua imagem e a sua. Qual é o problema do homem com o pecado? É porque ele não reconhece quem ele é. Quando o homem reconhece quem ele é, ele descobre que ele não pode ser o que ele precisa ser sem quem? Sem Deus. Em resumo, não é isso? Eu descobri que eu sem Deus eu não sou o que eu preciso o quê? Ser. Essa é a condição do pecado. O que as pessoas mais querem viver na vida? Que as coisas que eu faço respondam à minha identidade. Então, eu sou bom se eu construir alguma coisa. Quem disse? Onde está escrito isso? Eu sou bom se eu enricar. Onde está escrito isso? Agora, olha o que a Bíblia diz. Você é muito bom só pelo fato de você existir para Deus. E isso é um coice na gente. E aí, às vezes, você passa a vida toda só ouvindo promessas contrárias. Você passa a vida toda vivendo realidades contrárias a isso. E você não consegue enxergar exatamente o que os céus têm para se revelar a você. Na verdade, se a gente fizer aqui um corte de 10% na nossa realidade, você vai descobrir que Deus já foi muito bom com você. Era para estar bem pior. Oh, meu Deus. Queridos, a essência do mundo espiritual, dentro desse pressuposto, é que tudo que tem vida em Deus, que nasce em Deus, que foi gerado por Deus, multiplica. Ou seja, eu e você estamos debaixo de promessas de multiplicação. E não são promessas ditas, são realidades que estão dentro de cada um de nós. Mas a Bíblia também vai nos apontar. Você vê que a própria Gênesis está dizendo, ó, e abençoou Deus e disse, aí já nasce abençoado. Aí você vai ver Deus falar com Noé, lá em Gênesis 9:1, diz assim, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a. Vou pegar aqui só Marcos, eu não vou pegar assim, só vou cortar aqui janelas da Bíblia para você. Aí Deus vai lá agora falar com Abraão, que Noé deu ruim, né? Eu vou para Abraão. Ora, Gênesis 12.
Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da... Olha que interessante, 3 coisas têm em comum em Gênesis 1, Gênesis 9 e Gênesis 12. Primeiro, antes de Deus dar uma promessa, Ele te abençoou para ela. Mas ainda me sei que lute. É Mone? Aprendi com Mone. Mas, apóstolo, não me veja assim, a minha história não é assim. Você que lute, irmão, porque está dentro de você, ninguém vai poder fazer por você. Não tem como, Rafa. Pode ter a história que tiver, Rafa. Quando você colocou a sua vida diante de Deus, o que Deus fez? Quando transformou a sua história. E é tão doido que Deus fez esses dias, né? Eu saí daqui e tinha esquecido de falar para ele, Joyce. Eu tinha convicção que o testemunho dele no jejum de 3 dias. E que esse testemunho servia para curar famílias e jovens. Eu só não contava que seria o meu próprio filho. Cara, foi um negócio muito... Vocês não fazem ideia. Então, assim, eu saí daqui sabendo que o que Deus tinha mudado na vida de Rafa. Porque Rafa é a figura disso aqui. Estava vivo, mas estava o quê? Morto. Se cortando. E eu hoje estou levando ele. Sabe Deus aonde a música dele já chegou. Quantas pessoas já mandaram direct para você falando que a sua música mudou a vida deles? Cara, você não sabe o que Deus vai fazer. Creia nisso. Mas se eu não conseguir enxergar, pega isso aqui no seu espírito nessa noite, em nome de Jesus. Se eu não visualizo dentro de mim o que Deus vai fazer, eu nunca vou viver o que Deus vai fazer. Isso é a definição de Hebreus 11. O firme fundamento do que eu não vejo, mas a certeza do que eu espero. Primeira coisa, Deus primeiro te abençoa para depois você ser fecundo. Segunda coisa, nesses 3 ambientes, era um ambiente de família. Ao ponto que quando chega Abraão, agora extrapola a família dele e vai para as nações aonde? Da terra. Aí vem o salmista e nos ensina, pede-me que eu te darei as nações. Ô, Elon Musk não é nada perto do que Deus está fazendo. Se você tivesse entendido, você ia dar um pulo na cadeira. Porque Ele vai fazer através de você. Ele vai fazer através da sua casa. Ele vai fazer através da sua descendência. Ele vai fazer através dos seus filhos. Se você se posicionar debaixo dessa bênção. Isso aqui, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não é se Deus vai te abençoar. Ei, abre o ouvido aí, ó. Deus já te abençoou. E a minha realidade? Essa você vai ter que levar para a cruz. Você quer ver outro texto? Agora vamos chegar até nós. Primeira Páscoa, Êxodo 12. A Bíblia diz assim, vai fazer a primeira Páscoa, e é interessante pensar nisso aqui, por quê? Olha que interessante. Primeiro Deus dá a lei aos israelitas para tirar eles do Egito, da escravidão, ou primeiro liberta eles da escravidão para depois dar a palavra para eles. Vamos lá, quem dá mais? Quem é mais crente aqui? Hã? Ah, os da célula não pode. Primeiro Deus dá a lei ou primeiro Deus liberta? É verdade? Por quê? Porque um escravo não pode viver segundo a lei. Porque só pode viver segundo a lei quem é livre. A palavra de Deus não é para te encarcerar numa religião, é para te libertar dela. Se você está sendo evangélico porque você quer ser evangélico
e você quer receber alguma coisa como evangélico, lamento te informar, Deus não te fez evangélico, Deus te fez livre. A palavra é para te edificar, se tornar aquilo que Ele tem projetado para você. Segura, peão. Aí Deus pega agora e liberta o povo. Primeiro Deus abençoa, para depois dar o quê? Promessa. Deus liberta o povo e fala com Moisés. Moisés, faz aí uma ceia, uma Páscoa para mim. Fala a toda a congregação de Israel, Êxodo 12, 3. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Ó. E um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer fareis, e a conta conforme a medida é do cordeiro. A medida, ela não está em mim. Ela pertence a mim e à minha casa. E quando a minha casa ainda é pequena, eu estendo para o meu vizinho. O que está em você nunca vai parar em você. O que está para você nunca vai parar na sua casa, vai ter que atingir alguém. Queridos, essa é a realidade de Deus para a sua vida. Agora eu vou dar outra visão profética do negócio. Também é de uma casa. 2 Reis 4. Versículo 1 diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Esse texto era uma mulher de um profeta. Esse profeta morreu. Ela ficou viúva. Viúva nesse tempo não tinha direitos. O profeta vivia de ofertas. Tinha dívida. E agora quem ia pagar a dívida? Os 2 filhos se tornariam escravos. Ela vai até o outro profeta. O profeta morre. O Elias. O Eliseu. Chega lá. Aí, tu sabe que o cara morreu, irmão. E aí, como é que eu resolvo essa parada? Ele pergunta, o que você tem em casa, minha senhora? Uma botija de azeite. Como é que eu faço para multiplicar? Você vai, pega um monte de vasilha. Sua casa. Você vai, pega as vasilhas também lá nos vizinhos. E agora você começa a derramar. Derramar, 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 derramar. Sabe como é que você multiplica? Quando você derrama o que Deus tem trazido sobre a sua botija. E aí você vai derramando, 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 derramando. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse o seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não tem mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite só para se não tiver o quê? Vasilha. Mas ele só multiplica se tiver quem? Derrame. Vocês ainda querem que eu continue? Eu já posso parar. Continue? Glória a Deus, tem um crente aí. Aleluia. Jesus tinha um problema. Uma multidão de 5.000 pessoas estava com fome. E tinha um gordinho carregando um pão e um peixe. Se eu vou falar na linguagem do baiano, sabe o que tinha lá, meu irmão? Um punhado de farinha e um jabá. É para você entender que é com você. Ele não usou peixe e pão por uma questão profética. Ele usou porque era o que tinha. Aprenda isso. É o que você carrega, o que você tem. Não é o que o outro tem, não é o que Deus vai fazer. É o que já está disponível na sua vida. O quantidade de gente que está orando para Deus fazer, a quantidade de gente está orando para Deus trazer, que para Deus multiplicar, e o que tem em casa está dando fungo e bolor e morrendo. O que tem aqui dentro não derrama, não multiplica.
Então Jesus falou, a parada é a seguinte, meu irmão. Oxe, galera, tá todo mundo aperreado, tá todo mundo com o bucho vazio. Cadê a farinha e o jabá? Como é que multiplicou? Jesus fez uma oração poderosa, né? A oração poderosa de Jesus, Google. Pai, graças te dou porque me... Se você sabe quem te deu a promessa, você sabe a quem você vai cobrar a promessa. Isso aqui não é heresia não, tá? Isso aqui não é heresia não. Deus está doido para você chamar ele no peito. Fala assim, o Senhor disse, o Senhor falou a meu respeito, então que se cumpra. Se você sabe quem te fez a promessa, você sabe a quem você vai recorrer. Senhor, Pai, eu te dou graça porque me ouves, reparte. No final sobraram 7. Porque já vinha 7.000 depois de novo, né? 5.000 agora, 7.000 depois. Está entendendo? Não existe multiplicação retendo, irmão. Não existe tem multiplicação que eu posso fazer na vida do outro, pelo que o outro tem. Qual é o meu papel aqui como ministro de Deus? Sentar num trono de glória aqui nesse lugar e ficar assim, eu sou o cara. Não, meu papel aqui é multiplicar a vida de vocês. Meu papel aqui é startar vocês, é tirar de vocês o que tem de Deus de melhor dentro de vocês. É fazer vocês confiarem naquilo que eu confiei, que se chama Cristo Jesus e a sua palavra. E viver suas promessas. Promessa de Deus não é para ficar rico, comprar casa nem carro, não. Promessa de Deus é o inverso, é quando você abandona o que você tem no coração para aceitar o que Ele tem para você. Você abandona a sua história para você viver uma história com Deus. Você abandona até sonhos. Você olha para mim hoje e me vê um homem próspero, glória a Deus. Mas você sabe que eu cheguei no Rio de Janeiro da vida, com R$2 no bolso, para fazer uma faculdade particular sem um tostão no bolso? Você não sabe, né? Porque todo mundo olha o prêmio, mas esquece a caminhada. Você sabe que eu abri mão de uma bolsa de mestrado, doutorado, com tudo pago na Itália, e era meu sonho ser professor universitário, para vir para Itajuípe, para fazer algo que eu nem sabia que Deus queria direito. Cheguei aqui, fui trabalhar logo com pastores, Deus começou assim no alto nível comigo, me botou para trabalhar com pastor. Eu falei, que legal. Aí você vai olhar o cara, não, olha o que Deus fez. Não, Deus não fez nada, quem fez fui eu. O que eu fiz? Eu comecei a trocar o que está no meu coração pelo que está no coração de Deus. E à medida que eu vou trocando, Deus vai fazendo. Eu e você precisamos entender o que é partir o pão. E eu encerro essa parte de promessas com 1 Coríntios 11. Quando Paulo vai nos ensinar sobre a ceia. Porque a nova aliança, ela se conclui ali na ceia de Moisés. E a velha aliança. E a nova aliança se conclui onde? De novo no... Porque dele, por meio dele, para... Ele não estava lá no imagem e semelhança? Ele não estava no façamos? Não foi ele que abençoou? Então quem garante o que ele falou? Ele. E ele completou a boa obra nas nossas vidas. Você pode não confiar, mas Ele continua sendo Deus. Você pode não crer, mas Ele continua olhando para você e sabendo o que Ele fez sobre a sua vida. Você pode não entender, mas Ele tem um Espírito Santo para te dar todo o entendimento necessário e a palavra dEle para te revelar tudo. Então se joga. Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que no Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, abençoou. E disse, tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por quem? Por vós. Lembre-se disso. Fazer isso em memória em mim. Está falando assim, lembre-se disso.
Lembra que eu te abençoei para você frutificar, para você multiplicar, para você dominar, para você derramar sobre esse mundo, sobre a sua família, sobre a sua casa e assim por diante? E ele diz mais, semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso toda vez que beber, dizer memória, lembre-se daquilo que ele fez na cruz. Ele é o sacrifício perfeito. Ele era o cordeiro. Lembra que eu falei aqui, eu não sei se eu ensinei aqui. Ensinei? Se eu não ensinei, eu ensino agora. Eu falei lá na sede. Presta atenção. Em nome de Jesus. No Velho Testamento, quando Deus traz agora o tabernáculo, porque ele queria se relacionar com os homens. Depois de tantas situações, Deus ainda teve que criar um lugar para se relacionar com o homem. Aí todo ano eles subiam na festa da Páscoa para poder o quê? Sacrificar. Era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E ele levava o quê? Um carneiro. Era um carneiro. Quando ele chegava lá, se o William pecador, o sacerdote está aqui. Eu contava para o sacerdote o meu pecado. Mas ele não me analisava. Sabe o que o sacerdote ia analisar? O cordeiro. Aí ele olhava o cordeiro e via se tinha alguma imperfeição. Porque se tivesse alguma imperfeição, não poderia remir o meu pecado. Mas quando ele falava, não, o cordeiro está aceito, ele passava o cutelo, a faca, e o pecador botava a mão sobre a cabeça do cordeiro, orava e transferia o pecado para aquele cordeiro e arrancava dele a vida, para ele entender que era a vida dele que estava sendo morta. Era o pecado dele que estava morrendo ali naquela hora. O que eu aprendo aqui? Que não tem a ver com a minha imperfeição, tem a ver com o cordeiro. Não tem a ver comigo, se eu mereço ou não mereço, a minha história, a sua história. Não tem a ver com nada disso, tem a ver com Ele. Em nome de Jesus, você foi lavado e remido no sangue deste cordeiro. Quando Jesus vai falar, sem mim nada podeis fazer, queridos, Ele não está dando uma indireta. Está falando de uma realidade. Quando Jesus morre, ele resgata, de certa forma, através do reino de Deus, esse útero, aonde o homem, aliançado com o Senhor, ele volta a viver todas as promessas que Deus tem para ele. E muito mais do que pedimos ou pensamos. Coisas que nem subiu o nosso entendimento, não está no nosso coração, os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, se você ama a Deus, isso é para você. Então o segredo não é correr atrás da promessa, o segredo é amar quem? A Deus, acima de todas as coisas. Então o segredo de ser abençoado não é orar pedindo bênção, não é jejuar pedindo bênção. Não, isso tudo nós fazemos porque nós somos pecadores. O segredo de ser abençoado é amar o quê? É entregar a sua vida para quem? É querer viver em santidade. Viver uma realidade onde você e Deus se tornam novamente o quê? Frutíferos, uma aliança. E por que pensar nisso? Porque olha que interessante, multiplicar não é somar. Ainda que às vezes pareça, 2 vezes 2 é 4, 2 mais 2 são 4. Parece, né? Mas não é não. Por isso que eu posso ganhar todo o tesouro da terra e no final eu vou para o inferno. Por isso que eu posso ganhar tudo que eu tenho direito, viver todos os sonhos. No final, estou depressivo, tomando veneno para me matar. Porque multiplicação é intimidade. Quer que eu te prove isso? Simples. Como é que eu aumentei minha família? Eu tive que fazer chame-chame. Ei.
E chame-chame não é feito na frente de todo mundo. Chame-chame não é feito na frente de todo mundo. Chame-chame eu fecho a porta do meu quarto. Só entro eu e ela. E ali há um coito, ali há um momento de intimidade. E pega isso no seu espírito. O fato de ter intimidade não necessariamente é frutífero. Porque eu preciso depositar nela uma coisa chamada espermatozoide e ela precisa ter preparado algo nela chamado óvulo. A junção do espermatozoide com o óvulo gera um zigoto. Os dois se tornam antes de... Como é que é o nome do... Efraim? Primeiro foi o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe. Virou primeiro um zigoto. A partir daí começa a multiplicação das células. Vai formando o ninho forma o embrião vai gerando a vida. Cuidado com aquilo que você tem intimidade, achando que um dia não vai germinar alguma coisa. Porque se fecundar, você vai ter que colher a semente, os frutos dessa semente. Cuidado com a ira, com a cólera, com o orgulho. Mas voltando. Assim como dois se torna um, e então começa a se multiplicar, o Éden, hoje, é o reino dos céus, e esse lugar propício para que eu e você agora tenhamos necessariamente uma vida de multiplicação com Deus. Portanto, necessário vos é nascer de novo, da água e do... Então, a minha e a sua multiplicação segundo os céus, ela não se faz na carne, porque o que é nascido da carne é carne. Então, posso ficar muito rico e nunca para depender de Deus? Posso. Posso ser muito pobre também, ser orgulhoso e não depender de Deus? Também posso. E achar que eu sou miserável. Eu posso achar que eu sou a pessoa pior do mundo. Mesmo sabendo que Deus olha para mim e me vê que eu sou muito... Como é que você se vê? Quando você olha no espelho, você vê o quê? Porque assim como você se vê, assim você o é. O problema não está na sua história, filho. O problema não está nos outros. O problema está no posicionamento que você precisa tomar. Porque o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido da água e do Espírito é Espírito. Então, estamos de volta à relação com o Pai através de Cristo, através do seu reino. João 3,5, Jesus diz assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não há multiplicação fora do reino, amém? Por quê? Porque o pecado caiu lá no Éden. Então, se eu não entrar em Jesus, se eu não nascer da água e do Espírito, não é só ser batizado, é ter uma mente transformada, é ter um novo e vivo caminho para seguir. É andar agora em aliança com Deus. Eu não posso entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é... O mesmo Jesus vai me ensinar em João 12, 24, na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito. Aí você entende por que eu não consigo viver uma vida com Jesus se eu não negar a mim mesmo, se eu não tomar a cruz e... Acabou. Você não foi batizado para ser crente, você foi batizado para morrer todo dia. Todo dia morre a sua vontade, seu achismo, sua história, seu querer. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
E toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Eu preciso estar em intimidade. Você já ouviu falar em enxertinho? Um é colocado dentro do outro. É colocado dentro e é amarrado ali, ó, até que os dois se tornem. Está entendendo? Alô? Em João 15:7, se vós estiverdes em mim, aí aqui eu testifico onde é que eu estou hoje. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Quem está nele multiplica, e tudo o que pede acontece. Segundo o padrão dos céus, porque a vontade é de Deus e não a nossa. E a vontade é boa, perfeita e agradável. E ela se torna boa, perfeita e agradável para quem tem a sua mente transformada a cada dia na presença do Senhor. O problema não é que o outro mudou, que o outro não mudou. Não, esquece isso, irmão. A gente vai passar a vida toda orando para a mulher mudar. Se o marido mudar, já era. Vai passar a vida toda para a mulher orando o marido orando para a mulher mudar. Se ele não mudar, já era. Vou orar pelos filhos. Se você não entregar seu coração para o seu filho, meu filho, esquece. Aprenda uma coisa, ó. Regra de Jesus, você primeiro ganha a pessoa para você, para depois para Jesus. Porque essa é a forma que Deus estabeleceu para que as pessoas conheçam a Ele na sua vida. Vou falar de novo. A regra é você ganhar a pessoa para você, para depois para Jesus. Porque essa é a forma que Deus instituiu para que as pessoas conheçam Jesus na sua vida. Porque se não for por Jesus, é por interesse próprio não serve. Ninguém vai conseguir responder à sua falta de identidade e à sua imperfeição, a não ser Cristo. A não ser Cristo. Então, se a palavra dele estiver em mim e eu nele, por quê? Porque nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus. Agora escuta isso aqui, ó. Não há multiplicação sem intimidade, amém? E se houver intimidade sem amor, é prostituição. Vou fazer uma pergunta para você: você ama Deus ou você se prostitui com Deus? Sério? Pesado, mas é sério. Ele vai dizer: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Ele não está falando, lembra? O problema não está na sua história, no seu pecado, não. É com o Pai. O mesmo modelo que Deus traz para eu e você, é o modelo que Ele aplicou no próprio Filho. Então, como o Pai amou Ele está dizendo: eu amei vocês. Aí pede assim: permaneça no meu. Permaneçam no meu. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Agora olha como é que ele termina esse texto, gente. Intimidade, amor. Permanecer. Todo dia, convívio. E ele diz: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permanece em vós, e o vosso gozo seja. Cara, quando o Espírito começou a colocar essas coisas dentro de mim, eu pergunto a você: você já entendeu o que Deus está falando para você hoje? Porque se você entender, glória a Deus, se você não entender, você precisa. Agora, precisamos entender por quê? Para multiplicar, não só.
Porque a Bíblia não é só bênção, né? Ela tem os avisos. Mateus 25, 14. A gente vê que um senhor saiu e deu 5 talentos para um. Certo? Deu 3 para outro e deu 2 para outro e deu 1 para outro. E nós vimos que um deles não multiplicou. Os que multiplicaram, Deus chamou eles assim, ó, bem, servo bom. E aí olha que interessante, a verdade bíblica, a gente fica esperando Deus fazer para a gente multiplicar, não é verdade? Certo que Deus foi lá e pegou o que tinha aí. Agora olha a frase, como foste fiel sobre o pouco, no muito te, entra no gozo do teu. O padrão do céu não é o padrão da terra, gente. E o que não multiplicou? Também tem consequência. Também tem consequência. Servo inútil. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger. Aí você fala assim, poxa, Deus é mau. Não, queridos, é uma condição. Se eu não assumo a condição de saúde na minha vida, obrigatoriamente eu vou ficar o quê? Doente. Sim ou não? Se eu não assumo a condição que eu não tenho conhecimento, se eu não buscar o conhecimento, eu estou assumindo a condição de quê? De ignorante. Aí eu posso reclamar da ignorância que eu tenho? Eu posso reclamar da doença que eu tenho? Mas apesar de saber todos os parâmetros para ter uma boa saúde hoje, você tem praticado? Percebeu? Isso não é maldição, isso é consequência. O problema é que a gente às vezes crê mais na consequência do pecado, mas não crê na consequência daquilo que Jesus fez, nos tornou frutíferos de novo. Porque se eu tiver essa realidade dentro de mim, ela vai ser criada aqui fora. Se eu tiver essa realidade dentro de mim, ela será criada aqui fora. E é interessante que esse texto bate com João 15,6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E escolhe e lança no fogo e arde. Qual o resumo disso? Estar em Jesus é estar na vida. É multiplicar e testemunhar de Jesus em nossas vidas. É tão simples e tão profundo que a gente às vezes não reconhece. Parar para pensar assim, poxa, que tipo de pai que eu estou sendo? Jesus seria o pai que eu sou. E é interessante pensar nisso, porque assim, o melhor pai que eu posso me tornar não é um pai crente, não é um pai apóstolo. É um marido, é um bom marido para a minha mulher, para a mãe do meu filho. Sabia disso? Quanto melhor esposo eu for, melhor pai estou sendo. Vê se Deus não trabalha assim com a sua igreja. Como é que eu me torno a melhor mãe para os meus filhos? Sendo a melhor esposa de quem? Aí Paulo diz assim, grande é esse mistério, lá em Efésios 5. Digo, porém, entre Cristo e a... Porque assim como é Cristo a igreja, assim é o homem a... Mundo espiritual. Um bom pai não é aquele que dá tudo para o filho, não. É aquele que ama o filho, porque ama, corrige. É aquele que vai olhar a vida e vai entender que é uma semente que tem que multiplicar. Então eu não vou preparar um filho para mim. Eu não crio filho com o meu gosto. Eu tenho que criar filho segundo o quê? Os princípios da palavra. Por isso que eu preciso ganhar meu filho para mim.
ele vê em mim a palavra e ele tem meu coração, obrigatoriamente a palavra se torna uma semente aonde? Agora, você me vê para a mãe dele. Se ele me vê abusivo como eu fui um bom tempo, tu acha que ele vai querer um dia estar aqui? Você acha que ele vai ter prazer em vir para a casa do Senhor? A casa do Senhor começa dentro de você e não aqui, gente. A gente bate nisso e não aprende. Quando nós falamos multiplicar célula, a gente não pode multiplicar só um espaço físico. A gente não pode só multiplicar o número de pessoas. Nós estamos levando o reino dos céus sobre essa cidade. Cara, eu estou arrepiado. Pensar nisso é algo muito glorioso. Você carrega dentro de você a solução que a sua cidade precisa. Você carrega dentro de você a solução que seus amigos precisam, que as suas famílias precisam, que a sua parentela precisa. E muitas vezes estamos depositando isso aos pés de Satanás, mentindo, falsificando o evangelho, achando que estamos tendo reputação, mas não temos caráter. Porque reputação é o que as pessoas falam de nós, o caráter é o que Deus sabe do nosso coração. Crendo que um dia nós não vamos para o inferno. E é verdade, o inferno não foi feito para nós, mas para Satanás. Então não seja pior do que o Satanás. Meu conselho: não sejamos pior do que Satanás, querendo ir para um lugar que não foi preparado para nós. Porque a vontade de Deus é que todos os seus filhos se salvem, que nenhum deles se... Rafa, eu queria que você colocasse para mim Romanos 5,17. Para a gente finalizar. Já falei tudo que tinha, o Espírito já falou aqui. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Por que eu coloquei esse texto? Porque a gente pode pensar que o que Deus prometeu em Gênesis, Ele não recuperou. Quando você pega a linearidade desse texto, você vê que é exatamente o resgate daquilo que Gênesis caiu, o homem caiu. A proposta de Gênesis é que você pode viver sem Deus. Tudo que você vive sem Deus é? Você pode viver, mas é? Não multiplica, não tem vida. Tem coisa na nossa vida que multiplica e vira problema. É sério, tem gente que fica rica e arruma um monte de problema, um monte de inimigo, problema dentro de casa, facção na família. Então, tudo. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, ou seja, de Adão, por esse, muito mais, entendeu? Se no Éden tinha uma promessa, a que nós temos hoje é muito mais. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em? Por um só. Esse texto vai fazer outro sentido na sua mente hoje. Em nome de Jesus. Por que você vai reinar? Porque Ele nos fez reinos e sacerdotes para o seu Filho. Você hoje é um cidadão da terra, mas é um concidadão dos céus. Você é o embaixador de Cristo, 2 Coríntios 5:20. Amém? Você está disposto a reinar? E para eu finalizar de verdade, coloca para mim João 10:10. Aí depois volta para aí.
Jesus estava falando acerca do reino. Aí ele me dá uma lapada dessa. O ladrão vem senão para roubar, matar e... Deixa eu te dizer uma coisa para você. Às vezes o diabo não precisa apresentar para nós um pecado. Pega isso aqui, ó. Olha para mim. Olha para mim. Escuta isso aqui. Se você escutar isso aqui, ó, você vai andar vigilante. Às vezes o diabo não vai te apresentar uma mulher bonita. Não vai te apresentar um dinheiro roubado, uma oportunidade ilícita. Não. Ele só precisa te apresentar algo que te prenda em algo que foi te roubado, algum sonho que mataram na tua vida para te destruir. Porque eu falei logo no início da ministração, o diabo não pode desfazer aquilo que Deus, mas ele pode te prender na sua dor. Ele pode te prender na sua história, ele pode te prender na sua decepção, ele pode te prender na sua frustração, nos seus problemas, nas maldições hereditárias e assim por diante. Mas ele não tem poder sobre você. A não ser que você dê legalidade. Não brinca com o diabo, porque ele não brinca de ser diabo. Portanto, não brinca de ser evangélico. Não brinque de ser crente. Porque você não foi chamado para ser evangélico, você não foi chamado para ser crente, você foi chamado para viver um governo de Deus na terra. Porque você foi justificado em Cristo. Você foi imerso numa realidade do Pai, Filho e do Espírito Santo. E este não veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e a tenha com abundância. Eu declaro que você vai viver todas as abundâncias de Deus na terra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas isso tem um posicionamento. Porque se eu voltar no Éden, quando Deus procurou Adão, onde é que você está, Adão? E eu te pergunto nessa noite, onde é que você está? Porque Deus está te vendo. O Espírito Santo está te pegando. Ele é poderoso para te convencer. Eu não tenho intenção nenhuma hoje de te convencer de nada. Eu só estou ministrando a palavra o que está escrito na palavra. Estou sendo sempre um instrumento de Deus para descortinar algo que talvez você não tenha entendido ainda. E sabe qual é o problema? A gente dá mais crédito muitas vezes, porque o ladrão faz. Você quer que eu te prove isso? Mandaram soltar Barrabás. Sabe o que é soltar Barrabás, querido? É o que nós fazemos quando nós escolhemos. Porque Pilatos falou assim, não vejo nele culpa alguma. Pilatos lavou a mão. Sabe o que está dizendo? Eu posso brincar com Deus. Eu posso preferir as coisas do mundo, mas depois eu... O problema não é o que você está preferindo, o problema é o que você está perdendo. O problema é o que você está deixando de viver. O problema são as ervas daninhas que você está plantando no meio da sua casa, no meio da sua família, na vida dos seus filhos. E as pessoas falam, mas ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim, porque o que você faz na sua vida de uma forma ou de outra vai refletir sobre a nossa. Porque nós somos um corpo. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Tem consequência. O que Deus fez tem consequência. E eu queria que você estivesse aqui hoje, ele falaria assim, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha. Escolha sair das suas verdades, da sua mentira. Escolha não falsificar o Evangelho, não falsificar suas atitudes, seu caráter. Escolha. Escolha ser um homem posicionado, um marido posicionado, um pai posicionado. Cara, eu falei para todo mundo na igreja, eu poderia ter ganhado essa cidade inteira para Jesus. Eu não tinha meu filho.
Eu era o pior dos homens. O seu pastor era o pior dos homens, até um tempo atrás. Sabia disso? Ganhei Eugênia, ganhei Cléo, ganhei Olívia, ganhei tanta gente. Não tinha o meu filho. Não tinha o meu filho. E eu olho para Deus hoje, eu imagino isso, Deus comigo. Ele fez o que fez, Ele não me tem. Porque eu decidi entrar em rota de colisão com Deus. Não, eu decidi andar por mim mesmo. Esse é o padrão dos céus. Não é esse o padrão dos céus. E nessa noite eu creio, no meu espírito, assim, está queimando, que Deus está transitando, está abrindo um portal assim, para que a gente possa viver de uma outra forma. Eu não tenho medo de falar isso nessa noite. Eu não tenho medo de falar isso nessa noite. Eu tenho medo de você não entender e não se posicionar. Mas que hoje, nesse lugar, Deus está abrindo um portal para transformar o que era estéril em frutificação. Que aquilo que estava retido vai começar a multiplicar. Que aquilo que não tinha entendimento vai começar a acontecer. Mas nós não vamos viver isso se nós estivermos em pecado. Então nessa noite eu quero fazer um apelo. E não para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas também entregue. Porque vai bater no mesmo jeito. Mas se você está em pecado, meu filho, com Deus, não é comigo nem com a igreja, com Deus, hoje é um dia para você se arrepender. Porque hoje Deus muda a sua vida. Hoje Deus transforma a sua história. Hoje Deus muda o seu coração. E o meu nariz, em nome de Jesus. Deus é Deus. Se tem alguém hoje que precisa se reconciliar com Jesus, assim, ó, tô falando de ir para a igreja não, gente, pelo amor de Deus. Se você ouviu isso, ainda está preocupado com a igreja, com o ministério, você não entendeu nada. Estou falando de andar posicionado. Estou falando de ser homem, de ser uma mulher de Deus. Estou falando de ser uma pessoa que o caráter e a reputação, você vai lutar para que os dois andem juntos. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. E de quando você errar, você vai levantar rápido. Você vai perdoar e pedir perdão. E você sabe que você tem o Espírito Santo. Mas você sabe que você não pode parar. É interessante pensar nisso, porque é aquilo que eu falei. Se você não vê aqui dentro, você não consegue acontecer aqui fora. Muitas pessoas falam, né? O senhor mudou muito, você mudou muito, você mudou muito. Cara, eu não mudo. Eu não mudo, por incrível que pareça, por obediência. Porque eu entendo que eu não tenho a possibilidade de obedecer ou não. Isso aqui é muito doido da minha parte. Mas assim, quando eu vejo que eu estou errado, eu tenho que olhar lá para frente e falar, eu estou errado e acabou. Errado, fica quieto, acabou, ponto. Mas aí eu começo a olhar para frente, do que seria o certo, e eu começo a andar na direção daquilo. E eu sei que eu vou nos trancos e barrancos, aí eu caio, levanto, tropeço. Mas eu sei que eu tenho que chegar lá, ó. Se é lá em Rodrigo eu tenho que chegar, eu vou daqui lá, ó. E quando eu chegar lá, eu vou olhar para frente, eu vou descobrir que tem mais coisa. Então eu não tenho opção de obedecer ou não, entendeu? Eu só tenho uma opção com Deus. Desde os dias que eu escolhi, desde os dias que eu decidi obedecer a palavra do Senhor sobre a minha vida, eu só fiz isso. Você sabe todo o segredo da Bíblia, sem nada. Tem coisa que eu nem sei. Nem sei. Sinceramente, se eu vier um dia precisar saber, eu vou estudar. Mas uma coisa eu sei. Que eu tenho um alvo.
Eu sei que tem um Williams, que Deus olha para ele, e eu tenho que me tornar aquele Williams. Seja como pai, seja como profissional, seja como apóstolo, seja como amigo, seja como irmão, seja como filho. Só tem um Williams. Só existe um. E esse está em Cristo, não está em mim. Então simplesmente... Porque isso é uma atitude de coração. Coragem. A atitude expressa do coração. Coragem. E eu queria que você tivesse coragem hoje de colocar sua vida no altar para você viver o que Deus tem para você. Vamos ficar de pé. Fecha seus olhos. Vê se é com você que Deus está falando hoje. Era só tirar o microfone. Esquece. O sujeito tá doidão aqui. E se for você, não tenha vergonha, não. Você não está se entregando para ninguém, não. É com o Senhor. Todos nós aqui estamos na mesma condição. Todos nós fomos resgatados do reino das trevas para o reino do amor do seu Filho. A questão é se você quer viver essa intimidade, esse amor, essa relação. Deus está te chamando para uma relação de intimidade. E às vezes a relação esfria. Acontece tanta coisa. Os casados aqui que bem sabem. É tanto problema que a relação esfria. E aí sem perceber, está do seu lado, mas o coração não está mais um para o outro. É sobre isso. Não é sobre a presença física, é sobre onde está o coração. Porque onde tiver teu coração, aí também estará o teu tesouro. Feche seus olhos. Deus está mudando realidades aqui, gente. Eu creio, Senhor, no que o Senhor está fazendo nessa noite. Eu creio, eu creio. Escuto teu coração. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te pegar. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro.
pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, seu amor nunca falha, sempre me abraça. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Foi para isso que ele te gerou, queridos. Para que ele tenha intimidade conosco. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Então você nessa noite que precisa se reconciliar com Jesus. Às vezes você está dentro da igreja, às vezes você está movimentando a igreja, mas o coração não está ali. Você não está debaixo dessa multiplicação, você não está debaixo dessa visão. Daquilo que os céus têm para manifestar na terra, e a oração de Jesus é clara. Assim na terra como nos céus. Hoje o Senhor te chama para intimidade. Então você que nessa noite quer essa intimidade com o Senhor. Você que sente que esfriou, que vacilou, que deu atenção a outras coisas, deu atenção aos teus sentimentos. E venha por você e Deus, não venha por causa da família, não venha por causa do filho, por causa não tem a ver com isso. Eu quero te chamar aqui para nós orarmos juntos. Quero te convidar a fazer parte desse momento. Eu sei que o Espírito te incomodou. Venha nessa noite se reconciliar com Deus que está com saudade de você. Se reconciliar do amor do Pai. Subir mais um nível no Senhor, na sua presença, no conhecimento da sua glória. Mais alguém? Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Talvez você nunca tenha feito isso. E você está falando assim, eu sei que eu preciso vir. Venha. Venha, pequena. É para você também. Jesus também te ama. Também te chamou. Também te elegeu no meio dessa geração. No meio da sua casa, no meio da sua família. Deus vai fazer você voltar a acreditar em coisas que você sonhava. Deus vai fazer, olha aqui para mim, você acreditar em coisas que você sonhava, que você pensava que não era mais possível, porque é Deus que te chamou. Amém? Tem mais alguém, querido? Não deixe o seu orgulho te impedir. Não deixe a sua vaidade, seu sofisma, seu pecado. Às vezes nós não estamos vindo porque nós sabemos que estamos em pecado. Mas é aqui, queridos, que nós rompemos com o pecado. É aqui que nós rompemos com o pecado. Se não tem mais ninguém, vamos orar. Pai, eis aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Que o Senhor
se apresente de uma forma sobrenatural, tremenda e poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Pai, nós oramos, Senhor, para que a realidade dos céus converja nessa noite com a realidade que eles estão vivendo. Nós oramos, Senhor, para que nesse lugar nós tenhamos uma chave virada nesse dia. Pela graça e a misericórdia do Senhor. Não porque nós estamos sendo pecadores, mas porque nós estamos deixando de ser pecadores, buscando conhecer cada dia mais o Pai, o Abba, o Cristo, aquele que nos deu vida e vida em abundância, aquele que nos justificou e nos regenerou, aquele que gerou novamente para Deus Pai uma vida com propósito, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, como ministério, como pessoas, como família, como esposo, como esposa, como pais, como mães, como filhos, a entender, Senhor, que nós somos chamados a um tempo, Senhor, de multiplicação. Um tempo que o Senhor nos abençoou, nos disse frutificai, multiplicai, dominai. Há um governo para nós exercermos sobre nossas vidas. Há um governo dos céus para se manifestar através de nós. Em nome de Jesus, Senhor, tira todo o ceticismo da nossa mente. Tira toda a incredulidade de dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, a nossa história não é maior do que aquilo que os céus têm planejado de eternidade em eternidade. A nossa vida, Senhor, as nossas dores, os nossos medos não são maiores do que aquilo que o Espírito pode e vai fazer, do que aquilo que a palavra é, Senhor. Porque a palavra se tornou carne entre nós. Então revela, Senhor, a tua glória. Revela, Senhor, a tua glória. Revela, Senhor, essa vida que o Senhor tem para cada um de nós. Revela, Senhor, nessa noite a tua paternidade, Senhor. Revela, Senhor, a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Revela, Senhor, a nossa herdade, Pai, a nossa herança no Pai. Eu clamo nessa noite, Senhor, que teu Espírito chacoalhe cada um. Sem que seja, Senhor, tomado, chacoalhado pelo Espírito. Sem que receba essa revelação dentro de si. Sem que receba do Espírito nessa noite. O Espírito de adoção de filhos que clama, Abba, Pai, está sobre nós. O Espírito de adoção de filhos que clama, Abba, Pai, está sobre nós. O Espírito que clama, Abba, Pai, Ele está sobre nós. Ele está sobre nós. Ele está sobre nós. Ele está sobre nós. Porque a tua palavra diz, e assim é. E será para sempre e eternamente. O Espírito que clama, Abba, Pai, está sobre nós. O Espírito de adoção de filhos. Espírito de adoção de filhos. Oh Deus, o Senhor nunca nos rejeitou. O Senhor nunca deixou de cuidar de nós. Nem quando nós estávamos sujos, Senhor, o Senhor nos abandonou. Nem quando nós decidimos que nós não precisávamos do Senhor, o Senhor ficou ali, ei, você precisa de mim. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é religião, Pai. É o reino. Não tem a ver com a nossa imperfeição, tem a ver com o Cordeiro. Em nome de Jesus. Que venha dos céus uma realidade sobre a nossa mente nessa hora. Que venha dos céus uma realidade sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento.
Que venha do céu ser uma visão dentro de cada um de nós. Que os céus projetam e nós possa projetar em nosso interior nessa noite tudo aquilo, Senhor, que o Senhor disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós também, Senhor, nos leva a esse lugar de realidade dos céus. Esse evangelho, Senhor, é poderoso. Essa palavra, Senhor, que é eterna, que é poderosa. Batiza-nos, Senhor, nessa noite. Batiza-nos, Senhor, nessa noite com uma consciência de filhos, com a presença do Espírito. Que a gente seja necessitado do Espírito, que a gente tenha sede e fome do Espírito, que a gente saia queimando, querendo o Espírito, o Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor. Como Isaías falou, Pai, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías, como o Senhor disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor venha sobre a tua igreja nesses dias. Que o Senhor venha sobre a nossa casa. Que o Senhor venha sobre os pequeninos. Enche essas crianças do teu Espírito. Enche esses jovens do teu Espírito, Pai. Esses que estão para nascer, Pai. Que já chegam cheios do teu Espírito, como João Batista e Jesus. Pai, em nome de Jesus, que venham marcas. Que venha o seu dia, Senhor. Aonde o Senhor está liberando, Senhor, a multiplicação. Onde o Senhor está liberando, Senhor, chamados. Onde o Senhor está liberando manifestações. Onde o Senhor está liberando dons. Aonde, Senhor, o reino de Deus se torna visível e palpável entre nós. Em nome de Jesus. 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 Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te. Manifesta-te, Senhor. Renova a nossa mente. Renova o nosso espírito. Renova, Senhor. Renova nossas vidas agora. Renova os nossos corações, renova a nossa esperança. Aonde há um ambiente de glória, tudo se faz novo, Senhor. Então eu declaro nesse ambiente de glória que venha o novo do Senhor, que venha um azeite novo, que venha um vinho novo, que venha o mosto do Senhor nessa hora. Aumenta a nossa fé, Deus. Ora, baixei, queremos vem, Senhor, vem, só vem, Pai. Vem, abraça teus filhos. Vem e pega os teus filhos essa noite. Contempla os teus filhos. Contempla os teus filhos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Contempla os teus filhos. Contempla os teus filhos, Pai. Oh, contempla os teus filhos, Senhor. Contempla os teus filhos. Contempla os teus filhos. Que os olhos do Senhor estejam sobre nós. Que as suas mãos estendidas estejam sobre nós. Que a sua graça, favor e misericórdia estejam sobre nós. Que nós possamos viver de verdade o reino dos céus. O reino de glória. O Deus verdadeiro e poderoso. Porque Deus é poderoso. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Devotamos honra, glória, louvor e majestade. Porque só tu és Deus poderoso. Só tu és o Senhor. Nós te bendizemos essa noite. Dá-nos uma semana abençoada para a glória do teu nome. Nos conduza, Senhor, às águas tranquilas por amor do teu nome. Que nós possamos gozar da presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. E que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance. Mas acima de tudo, que nós venhamos a ser frutíferos. Que nós venhamos a multiplicar de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Pega a tua mão para cá. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E Ele te dê a paz. Tenha uma semana de bênção. Tenha uma semana frutífera. Tenha uma semana multiplicadora diante da glória do Senhor. E que haja conversões em nossos corações. Que haja peso de glória dentro de cada um de nós. Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E se você quiser sair, você sai. Se você quiser adorar, você adora. Fique à vontade, porque a casa é do Senhor. Deixa o fogo